Fala aí galera, bem-vindos ao Rinerd, canal do colecionador. Hoje eu vou estar aqui falando um pouquinho do YCS. Quem me acompanha lá no Instagram viu os stories que eu postei, de como que é mais ou menos. Mas ali foi só tipo um shotzinho, mostrando um pouquinho, falando um pouquinho e tal. Mas eu queria falar da experiência de estar lá no YCS, eu achei muito interessante. Eu infelizmente não fui bem, até pensei que iria bem, que as primeiras 3 partidas eu ganhei, tava naquela empolgação, depois só foi ladeira abaixo. Não! 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 Mas foi uma grande experiência, curti. Joguei com um rapaz peruano, então jogar com pessoa de outro país, cara, às vezes eu não entendi o que ele falava, então aquela interação, a ajuda do juiz para tentar dar uma tradução, tinha juízes de outros países, então tipo assim, foi uma coisa legal porque você conhece outros estilos de jogos e você também vê a questão de ter que jogar certinho e tal, senão você pode acabar levando penalidade. Então quero dar uma explicada, começando pela pré-inscrição. Há 2 anos atrás, quando ia ter o YCS, eu não ia na pré-inscrição porque eu ia participar, porém não ia na pré-inscrição porque eu não podia sair do trabalho cedo para ir lá na sexta-feira. E dessa vez eu fui. Eu mostrei até um videozinho, vou botar aquele sem áudio rapidinho para você dar uma olhada. Tinha muita gente na pré-inscrição. Eu não achei há 2 anos atrás que seria necessário ir. Mas como eu fui dessa vez, eu vi que realmente era, principalmente para ganhar os itens promocionais. Esse ano foi pouco item. Há 2 anos atrás seria playmatch, um dado e o booster. Esse ano eu só peguei 4 boosters, que eu tirei até uma carta boa, que eu num dos stories, você vai lá nos destaques do Instagram que você vai ver qual é a carta. Tirei uma carta boa, que eu já até vendi, botei no site e vendi. E peguei a moeda, vou mostrar aqui a moeda assim, eu vou mostrar aqui que a moeda é linda demais. Então tipo assim, ir na pré-inscrição, apesar de ter ficado umas 2 horas na fila, cheguei em casa morto, porque ficar lá, tava no sol, sinistro, muita gente, demorou muito. Não pensei que ia ser tão cansativo, mas acabou sendo. Foi cansativo, gasta um pouco mais de dinheiro, no caso eu sou do Rio de Janeiro, então gastei a passagem para ir para lá, para voltar. Mas mesmo assim valeu muito a pena. Olha, só por essa moeda que eu mostrei aqui, cara, sensacional, material lindo e vale a pena. Porque, por exemplo, no dia seguinte um amigo meu já foi também para fazer inscrição, conseguiu, né? Também tem o risco de não conseguir fazer inscrição. Dessa vez o YCS não lotou, deu, se eu não me engano, 455 jogadores, menos do que o Nacional, que foi em São Paulo um pouco antes. O Nacional, como diz, geralmente só um nível nacional mesmo, que teve muito mais jogadores. E no dia mesmo do torneio não teve vaga. O YCS a gente acreditou que seria assim e acabou tendo vaga, não teve tantos jogadores. Mas mesmo tendo vaga, por exemplo, as pessoas não ganharam a moeda. Pegaram os 4 boosters, que sempre pega, é R$100 da inscrição, né? R$100 da inscrição. Daí pela inscrição é como se você comprasse os boosters, você ganha 4 boosters. Pode tirar alguma coisa boa para vender, teve gente que tirou carta de R$500, teve gente que tirou nada. Eu tirei uma carta de 90, que daí em promoção no site ficou 80. A pessoa comprou no cartão, daí na verdade chegou 73 na minha mão. Mas tipo assim, eu participei do torneio e ainda recebi R$73 de volta. Então vale a pena. É um risco, obviamente, né? Mas você quer pelo prêmio principal, né? E eu ainda recebi a moeda lá tinha gente comprando a R$50 a prateada igual a minha e a R$100 a dourada, e era na sorte, apesar de vir num plástico bolha que eu não mostrei, eu acho que até já joguei fora, era só um plástico bolhazinho, você conseguia ver a cor da moeda pelo plástico bolha, então não era tão, vamos botar assim, aleatório para a pessoa receber. Eu vi que um youtuber grande aí recebeu uma moeda dourada e eu acredito que teve esses privilégios, né? O pessoal mais conhecido acaba ganhando a melhor moeda, o restante foi mais aleatório, com certeza. Mas tipo assim, daqui sei lá, daqui a um ano essa moeda pode estar valendo 100, 100 e pouco. A dourada já falaram que estava $50, apesar do pessoal comprando a R$100 a dourada, né? Ela valeria uns $50, que chegaria a quase R$300. Óbvio que vai ser difícil vender aqui no Brasil esse preço, mas talvez quem vende pelo eBay, vende lá fora, possa conseguir vender. Mas tipo assim, já é um produto que praticamente já te ajuda a pagar a inscrição. Ou seja, por exemplo, no meu caso, R$73 que eu peguei da carta, né? Que eu vendi com os descontos do site e tal, 73 que eu recebi na mão. Mais R$50 da moeda, não vendi, a moeda fiquei para mim, eu guardei para minha coleção. Mas R$50 da moeda já daria R$123 em mão, se eu tivesse vendido lá. Já seria mais do que os R$100 que eu gastei do torneio. Óbvio que eu gastei passagem e tal, mas basicamente a inscrição se pagou e me gerou um lucro para ajudar na passagem. Então geralmente esses torneios valem a pena.
apesar de todo o desgaste de ter que ir na pré-inscrição no dia anterior, cheguei morto em casa, mas é só se alimentar, dormir cedo, que daí no dia seguinte você pode ir tranquilo, já descansado para jogar. No dia do torneio, né? Dia aguardado, a gente, chegamos lá cedo, porque, como eu falei, um amigo meu não conseguiu na pré-inscrição, pensou que teria que chegar muito cedo para poder conseguir vaga, mas chegamos cedo e ficamos lá meio que à toa. As portas para fazer a inscrição se abriram às 8 horas, eles foram muito pontuais nisso, foi muito legal. 8 horas abriu, o pessoal se inscreveu, 10 horas exatamente começou o torneio. Eu até mostrei um pouquinho da área lá do hotel onde foi o torneio. O Hotel Windsor Oceanic, eu acho, se eu não me engano é esse o nome. Se eu não me engano ele é conhecido, é um hotel top de linha, muito da hora. Eu mostrei aí, vou botar aqui, quando estava um pouco vazio, né, que a gente estava meio, pô, será que não vai vir quase ninguém? Depois com um pouco mais de gente, mas mesmo assim a gente ainda ficou decepcionado, porque não foi tanto. A gente acreditou que, sei lá, 600, 700 jogadores e pá. Mas foi muito bom. Mas o melhor, eu acho que do ICS não é a premiação, né? Claro que a premiação é excelente. Eu vou falar também um pouquinho da premiação. Eu não estava lá para ver no segundo dia, que só ganhei no segundo dia, mas a premiação dos vencedores tem no FAQ, eu vi lá. O melhor foi, tipo assim, você conhecer várias pessoas. Teve uma menina lá fazendo cosplay da Pequena Maga Negra, tirei uma foto, vou botar a foto aqui, pô, muito da hora, foi divertido. E você jogar contra outras pessoas de outros estados. Eu consegui ainda jogar contra o rapaz de outro país, tinha vários estrangeiros lá, N países, né, vários mesmo. Mas é legal você jogar contra pessoas de vários estados, assim, ver a jogabilidade diferente. Por exemplo, a primeira derrota que eu tive foi contra o Eldritch Brave Token Punk. É um deck bom pra caramba, gostei, achei bem da hora, mas consegui bater pau a pau com o meu deck, que teoricamente o meu deck foi o meta de dois anos atrás, que o meu era Eldritch Invoke de Dogmática. Era um top deck há 2 anos atrás, hoje em dia já tem coisas muito melhores, mas eu gostei muito do deck, e, tipo assim, você enfrentar decks que você nunca enfrentou, por exemplo, eu nunca tinha enfrentado nem online quando eu jogo às vezes, um Eldritch Punk Brave Token, então isso é muito legal, porque você vê outras formas de jogar, você conhece outras cartas, vê mais jogabilidade, isso é muito legal, ó. Eu vou falar um pouco dos decks agora, né, que eu enfrentei. Por exemplo, a primeira vitória foi por WO, a pessoa simplesmente não foi. A segunda vitória foi sobre o Sprite, eu fiz até depois que eu venci, sobrou um tempinho, eu consegui fazer um videozinho falando, eu fiquei muito feliz, porque o Sprite é o top deck do momento, eu consegui levar pro grind, eu ganhei uma, ele ganhou outra, e na volta eu ganhei porque eu acho que eu comecei, ele jogou, eu travei ele, voltou pra mim, eu consegui bater e acabou o tempo, né? Um ficou travando o outro, isso foi muito bom, porque você viu que apesar do deck dele ser top deck, eu consegui travar com um pouco de Footgate, nos games eu dei Summon Limite, que ferra muito ele, dei também Só Pode Haver Um, que ferra mais ou menos, não tanto, e nesse assim eu consegui travar e depois bater e ganhar o game, então eu fiquei muito feliz porque era um top deck, né? E o meu não é mais um top deck, eu acho que é considerado mais um roguezinho, então foi muito da hora. Daí o terceiro game foi contra um Ai, que burro, dá 0 pra ele. Mystic Mine Burn também. Quer dizer, apesar que ele não me deu burn, ele ganhou vida, mas eu acredito que seja burn. A mão dele só não deve ter vindo para dar burn logo de cara. Ele ia me travar com o Shimane e dando burn aos poucos, provavelmente, né? Nesse duelo, por exemplo, eu dei mole, levei 2 Warn. Ladrão! Porque eu ativei a Nadir Servan e olhei o deck, mas sendo que a Eclésia eu só uso uma no deck, já estava no cemitério. E a Nadir pega do deck ou do cemitério. E por isso eu falei, não tá no deck não, tá aqui no cemitério. Quando eu fui pegar ele, não pode, não sei o que lá. Não, pode sim, é do deck ou do cemitério. Mas aí você olhou o deck, daí deu uma confusãozinha, daí o juiz... Foi na hora até que eu falei que o juiz era de outro país, a gente não tava entendendo direito o que ele tava falando. Foi meio complicado, mas foi uma boa aprendizado. Eu levei um Warn, porque eu procurei primeiro no deck, não poderia. É uma coisa boba. Tipo assim, porque não mudaria em nada mesmo. Mas porque eu olhei primeiro o deck, isso é a regra de jogo, eu levei uma Warn. Quanto à própria Mystic Mine, eu ganhei esse primeiro game. Daí quanto à própria Mystic Mine, no game 2, ele já botou a Mystic Mine, travou com não sei o que lá, você toma uma carta e fiquei, caraca. Daí eu vi a Nadir na minha mão, falei,
É certo, tem que ativar essa Nadir pra destruir. Nenhum dos dois tem bicho, porque ele não jogou um bicho no meu campo. Nenhum dos dois tem bicho, eu posso jogar Initis pro cemitério e destruir uma carta dele ali que tá protegendo a Mine. Passo o turno, a Mine vai ser destruída. Perfeito. Eu ativei a Nadir, sem prestar atenção no restante da minha mão. Quando eu ativei, eu olhei o deck, olhei, e era a primeira jogada, não tinha nada no cemitério. Olhei, não tá. Eu olhei minha mão de novo, falei, caraca, a Eclésia e o Flor de Lis, que são as cartas buscáveis pela Nadir, estavam na minha mão, as duas cartas, então eu me ferrei. E nisso daí eu tomei outro Warning. Ladrão! Ele queria que eu perdesse o jogo, né? Porque a gente achava que 2 Warning daria uma Game Loss, que daí você perde um duelo e daí iria pro terceiro. Se eu já tivesse perdido o primeiro, eu perderia match. Mas como eu ganhei primeiro, teoricamente iria pro terceiro. Mas o juiz falou que o Head Judge, né, que é o juiz principal, me deu a Warning, porque foi errado, mas como não interferiu, ele não quis dar um upgrade para Game Loss. Ele não quis dar o Game Loss, daria com o Warning, provavelmente se eu levasse outro Warning, aí sim eu ganharia uma Game Loss. Como aconteceu isso, eu não perdi aquele jogo, por sorte. Eu ativei uma carta de Elt, busquei o Elt e joguei a Mystic Mine pro cemitério descartando a Nadir, né, já que ela estava morta na minha mão, e aí eu joguei e ganhei. Não foi difícil, porque eu acho que a mão dele não veio muito boa. Se eu tivesse jogado um bicho pro meu campo, teria sido pior, acho que teria me ferrado. Mas como a mão dele não veio para jogar um bicho pro meu campo, foi suave. Então, basicamente, tipo assim, tem que tomar cuidado com essas coisas de ativar, tem que prestar bem atenção. Torneio grande assim, principalmente, se você der um mole, o cara vai chamar o juiz, não vai dar bobeira, e é o certo. Se acontecesse comigo também, eu também teria feito a mesma coisa. Também teria chamado o juiz para dar o warning, porque é o certo. Quando você joga com os seus amigos, você não precisa fazer uma coisa dessa, porque é mais uma brincadeira. Mesmo que seja um torneio de loja, não tem essa necessidade grande de fazer uma coisa que seja uma coisa mais boba. Mas num torneio grande, onde qualquer errinho faz toda a diferença, tem que fazer sim. Depois desse Mystic Mine, eu enfrentei o Eldritch, que eu já falei. Depois eu enfrentei 3 sprites seguidos. E todos os 3 eu perdi, porque todos os 3 simplesmente eu não consegui fazer nada. Eu realmente achei o deck muito insano. O primeiro, a minha mão veio boa, a mão dele veio boa, mas eu consegui travar. O segundo e o terceiro sprite que eu enfrentei, não veio nenhuma Floodgate. Veio tipo assim, veio a Leicester, beleza. Eu dei a Leicester, o cara deu Gama. Acabou, não fiz mais nada. Acertei 3 cartas, o cara veio e me deu praticamente o ATK. Além de ter tomado Lightning Storm, esse tipo de coisa. Basicamente é isso, porque eu ativava eu dava a Leicester, o cara dava Gama, ou dava Ashe, alguma coisa eu não conseguia jogar. E só com as traps de Eldritch puro, eu não conseguia fazer muita coisa. E já no quarto sprite que eu enfrentei, né, o primeiro e o segundo não veio Floodgate, então eu me ferrei. No quarto sprite eu ainda consegui botar só pode haver um, mas ele conseguiu sair com o Zeus. Eu não esperava que o sprite estaria usando o Zeus, de verdade, porque ele se trava em nível 2, Junk 2 e Link 2, e ele fez sprite, ele bateu com XY, desceu um, desceu o outro, né, ele bateu com o bicho que é Thunder, daí desceu um Mago, daí desceu o Zeus que é Máquina e limpou o campo, né, e só pode haver um aí, pode fazer isso. Foi insano, eu não esperava isso. E contra esse mesmo, eu consegui vir com uma mão melhor ainda no game 2, né? Que ele me ganhou esse primeiro. O quarto sprite que eu enfrentei veio com uma mão insana no game 2, eu vim. Mas o cara veio com Red Reboot. Quando eu ativei o Só Pode Haver Um, eu tava com Só Pode Haver Um, Strike, um monte de trap boa. Ele não ia jogar nesse. Ele deu Red Reboot. Foi sinistro. Uma única carta ferrou meu jogo todo, porque eu não vim com a Solemn Judgment. Se eu tivesse vindo, eu ainda cauterava. Mas ele ferrou minha mão toda. Fiquei com 5 cartas mortas ali por um turno, né? Mas ele me matou ali. Ele fez um combo, botou um monte de bicho no campo, bateu e acabou. Foi insano. O sprite realmente é muito forte. E se der sorte, como esse deu, foi sinistro. Além do sprite, né? Eu enfrentei esse que eu perdi. Daí, depois que eu enfrentei esse, que eu levei Red Reboot, eu já tava desanimado, né? Esse Red Reboot realmente foi sinistro. E eu tava com muita dor de cabeça, porque eu me alimentando mal, geralmente eu dor de cabeça. Só teve 45 minutos para poder correr para comer alguma coisa. Eu comi um biscoitinho rápido, conversei com os amigos e acabou. Então eu tava com dor de cabeça, de fome e também do estresse, né? Achando que ia ganhar, daí você acaba perdendo, vai dando um pouco de estresse, vai ficar um pouco nervoso, foi me dando dor de cabeça. Daí eu joguei contra um Tiara Element, se eu não me engano é esse o nome, que é o outro top deck que tá tendo no momento, ainda não tá completo, porque tá faltando a carta que chamam de Shizu,
que falaram que vai deixar o deck insano, mas eu achei bem forte. Eu já tava com dor de cabeça, eu fiz uma jogada errada no início. Fazendo a lista, em vez de eu fazer o link, eu dei logo a invocation. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Com a Aleistra no campo, em vez de fazer o link, eu só podia botar o Caliga, eu acabei botando o Caliga, não fazia muita diferença, perdi nesse aí, porque eu tava com dor de cabeça, não tava pensando já direito. No segundo, simplesmente, ele realmente tinha muita coisa na mão, ele fez muita jogada, eu travei umas 2 ou 3 fusões que ele fez, mas ele ainda conseguiu botar mais coisa e ficou batendo. Eu fui perdendo recurso, porque dessa vez eu não acessei nada de Eldritch para poder se reciclar, trazer o Eldritch para bater, então eu fui ficando sem recurso e acabei perdendo. Não achei um deck insano, mas achei um deck muito legal, muito bom. E o último game eu simplesmente dropei, eu não fui jogar, daí eu perdi, eu fiquei só com as 3 vitórias e 6 derrotas. Mas eu achei, tipo assim, como eu falei, eu acabei enfrentando o top deck, principalmente, 4 vezes o Sprite, que é o top deck do momento. Achei muito bom. Ter ganhado de levantou a moral em questão do deck, então achei que o deck tava bom, acho que foi só azar, como dessa que eu falei que o cara deu Red Reboot, eu só com o trap, foi insano. Tipo assim, foi vitória instantânea. Então foi bem legal. E tipo assim, foram de 455 jogadores, falar um pouquinho do torneio, 455 jogadores, só o top 32 que iria para o segundo dia, para o evento principal, para poder competir pela premiação. O primeiro colocado ganhava o ingresso pro Mundial. Alguém me falou que além do ingresso vem com passagem, não sei se vem, na premiação lá tá escrito ingresso pro Mundial. Daí do 1 ao 8º ganhava um Nintendo Switch top, que era a minha intenção, pegar esse Nintendo Switch, vender e comprar material para botar no site. Ganhava o primeiro lugar, ganhava uma bolsinha que estava lá escrito prêmio. Acho que o primeiro, segundo e terceiro ganhava essa bolsinha. Eu acredito que deva ser, sei lá, sleeve, deckbox, algumas coisas assim que vêm especiais. E até o quarto colocado eu acho que ganhava jogos de Yu-Gi-Oh! Pro Nintendo Switch. Eu achei bem legal, achei tipo assim, uma premiação top. Então você, do primeiro ao segundo dá um Nintendo... Do primeiro ao 8º dá um Nintendo Switch. Eu achei uma premiação muito boa. Claro, o meu foco era ganhar o Playmat, Nintendo Switch, tudo isso, como tava lá. Não consegui mais experiências para próxima, mas eu acho muito válido se você tem a oportunidade, vamos botar que a próxima seja em São Paulo mesmo, e você mora por lá e joga, é muito válido você ir, porque o que você gasta, só ruim é passagem se você morar muito longe, São Paulo é muito grande. Mas tipo assim, se não for o caso, vale muito a pena você ir para você ter experiência. Eu só comecei a ter mais experiência e curtir o meta depois que eu comecei em torneio. Primeiro eu comecei com torneios pequenos, como OTS de loja, torneios locais. O primeiro que eu fui mesmo foi um OTS, não foi nem torneio local. Perdi feio também porque eu tava de horda zumbi de estrutural. Contra o Sky Strike, Altergeist, decks insanos na época que eu comecei. Mas tomei gosto, fui daqui ir melhorando e tal. E depois comecei muito em torneio local, que era da cidade vizinha, numa loja que até já infelizmente faliu e fechou. E agora eu tô tentando ir nesses torneios grandes. Eu queria ter ido no Nacional, mas infelizmente não tive condição financeira, foi em São Paulo, não tava podendo gastar de forma alguma, então não pude ir. Mas eu tava querendo muito ir nesse torneio grande, é muito bom. Se você tem a possibilidade de ir, isso é muito legal. Mas é isso que eu queria falar um pouquinho do ICS. Achei que, fiquei muito feliz com a experiência que eu tive. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, viram um pouquinho e me segue lá no Instagram, que eu sempre, quando participar de algum torneio, alguma coisa, eu vou estar postando as coisinhas lá. Valeu!